Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 30, assim diz a palavra do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Nós vamos descobrir o que essa palavra tem a ver com o sétimo selo de Apocalipse. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, neste vídeo conheceremos os mistérios do sétimo selo de Apocalipse. No vídeo passado, no sexto selo, nós vimos a ira de Deus sobre a face da terra, logicamente após o arrebatamento dos servos daqueles que foram selados com o Espírito Santo. Nós sabemos que na terra, nas Escrituras, no Velho Testamento, era o ministério de Deus Adonai, o livro da lei, a Torá, que está baseada no Pentateuco. O livro da graça, o Novo Testamento, era o ministério do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que através do seu sangue abriu a porta da graça e nos deu direito à salvação para os filhos de Israel e para os gentios. Agora nós veremos quando se iniciou o ministério do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, que era promessa de Deus Adonai, através do profeta Joel e através daquilo que o próprio Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, nos pronunciou. Vejamos, em Apocalipse 8, 1 e 2, abertura do sétimo selo. Quando o Cordeiro, quando ele abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora, uma preparação, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Lhe foram dadas 7 trombetas. Amados, as 7 trombetas são sinais para os servos eleitos na face da terra, aqueles que possuem o Espírito Santo. Continuando, em Apocalipse 8:3, o anjo e o incensário. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono do Senhor Deus. Amados, neste momento, era imprescindível que os servos que estão na face da terra estavam em oração, para que, junto com o incensário, o anjo pudesse lançar o fogo sobre a terra. Vejamos, o fogo lançado na terra. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar a presença de Deus e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amados, o sétimo selo, ele se inicia com o início do ministério do Espírito Santo sobre a face da terra.
o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. Já era uma promessa do Senhor, assim como nós lemos no início, no livro de Joel, o derramar do Espírito Santo. Aqui no livro de Lucas 24:49, o próprio Senhor, o Cordeiro vivo, o Yeshua HaMashiach, ele disse: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor já estava pronunciando o início do ministério do Espírito Santo, através do poder que seria derramado. E assim, no livro de Atos dos Apóstolos, também está descrito: o fogo desceu dos céus. Vejamos, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa de onde estavam assentados os apóstolos, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ali era o Pentecostes. A profecia do livro de Joel se inicia o ministério do Espírito Santo. E aqui nós podemos ver como foi o início do Espírito Santo, do ministério, sobre cada um que foi selado com o Espírito Santo. E o fogo desceu do céu. O momento que o anjo derrama o fogo sobre a terra. E falaram em línguas. E foram revestidos de poder. Em Apocalipse 8:6, os anjos preparados. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar os sinais para os servos de Deus na terra. Amados, só compreenderão as trombetas, os sinais, quem estiver com o Espírito Santo. O homem, no seu estado natural, na sua razão humana, não compreenderá os sinais das 7 trombetas, porque o homem, na sua razão, na sua natureza terrena, ele vai entender o que é letra e ele vai entender o que é literal. Ele não vai entender os mistérios em analogia alfa-ômega, ele não vai compreender, porque no entendimento, na compreensão dele, são coisas literais. Mas na linguagem de Deus, o que Deus nos revela, que o Espírito Santo está revelando, abrindo as palavras fechadas que estavam descritas no livro de Daniel, capítulo 12, que seria nos nossos tempos, na nossa geração. Só vai compreender quem tem o Espírito Santo. Então, amados, o conselho de Jesus para aqueles que ainda não alcançaram, não têm o Espírito Santo, o conselho do Senhor é de purificação. Assim é o conselho dele em Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro, a palavra revelada, amados, a palavra, o alimento vivo, que é o próprio Jesus, refinado no fogo do Espírito Santo, para que te enriqueças, e vestes brancas, é o bom testemunho, a santidade,
para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, a falta de conhecimento, a falta de intimidade com Deus, das suas escrituras, dos seus preceitos, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Amados, profeticamente, Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, curava os cegos porque não viam, os surdos porque não ouviam, os mancos porque não caminhavam e os mudos porque não falavam. Era profeticamente para os dias de hoje, porque através da sua palavra revelada, os cegos passam a ver, os ouvidos que estão surdos passam a ouvir, e aqueles que estão mudos passam a pronunciar a palavra de Deus como água viva para a salvação, para o resgate daqueles que estão presos neste mundo através das suas maldades, das concupiscências, das nécias atitudes do homem natural, que está preso na sua razão humana. Esse é o conselho de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. Os 7 trovões e as suas vozes, amados, está pronto. O Senhor dará ordem para que as suas revelações possam resgatar as vidas tanto dos irmãos de Israel quanto os irmãos gentios da face da terra. E a profecia, desde a arca da aliança que os anjos estavam com as mãos dadas, se profetizará e se cumprirá as promessas das Escrituras dos mistérios de Deus. Amados, este canal não tem fins lucrativos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você está alcançando as mensagens, o resgate das vidas daqueles que estão presos nas coisas terrenas deste mundo, nas estratégias do adversário que foi lançado na face da terra, compartilhem. Esse canal, ele é para pronunciar a verdade absoluta da sã doutrina. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.